pessoal! Vamos falar hoje sobre o nexo causal, ou nexo de causalidade, um dos elementos que fazem parte da teoria subjetiva ou da teoria objetiva. Bom, o que é o nexo causal? A relação de causalidade. É o liame, é a ligação entre a conduta do agente, ação e omissão, bem como o dano. Bom, o autor, ele somente deverá indenizar se a sua conduta, portanto, a sua ação ou omissão, ela é diretamente ligada ao evento danoso. Então, nós precisamos de ter esse nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano para que possa gerar o ressarcimento pelo o causador do dano. Bom, pessoal, nós temos várias teorias no nosso ordenamento jurídico acerca do nexo de causalidade. Dentre elas, eu vou citar duas mais específicas e mais trabalhadas pelos doutrinadores, que uma delas é a teoria da causalidade adequada, também chamada de teoria dos danos diretos e imediatos, e nós temos uma outra teoria, que é a teoria da equivalência das condições, sine qua non, sem a qual. Pois é, qual é que vige no nosso ordenamento jurídico? De acordo com o nosso artigo 403 do Código Civil, a teoria que vige no nosso ordenamento é a teoria dos danos diretos e imediatos, também chamada de teoria da causalidade adequada. O que é essa teoria, então? O que essa teoria propõe para a gente? Ela reza o seguinte, que independentemente de quais são ou o conjunto de causas que deram efeitos àquele dano, tem uma causa única, tem uma causa ímpar, tem uma causa própria, que ela, somente ela, diretamente ocasiona o dano. As outras podem ser descartadas, porque elas não têm validade alguma no sentido de eficácia e de contribuição para o dano. Por isso, o nosso código, ele coaduna com essa teoria, teoria da causalidade adequada, também chamada de teoria dos danos diretos e imediatos. Pois bem, vejamos, se uma determinada pessoa, ela agride A, agride B, e B, ele vem a desfalecer, mas não somente lesionado, não houve o óbito. Precisou-se então de chamar a ambulância para que o caminhasse B ao hospital. Chegando no hospital, B morre diante de uma infecção hospitalar que ele pegou. A responde pelo o fator morte de B, pela teoria dos danos diretos e imediatos ou da causalidade adequada, A não responde. Por quê? Porque a causa direta, a causa própria, ímpar, única, que deu origem ao fato morte, não foi a agressão de A contra B, mas sim foi a infecção que provocou o evento morte, infecção essa contraída em uma entidade hospitalar. Pois bem, em contrassenso, nós temos a teoria da equivalência das condições, sine qua non, que seria todos os conjuntos, todas essas causas, elas influenciam para o resultado danoso. Então, olha só, se B compra uma arma e ele repassa a um delinquente e esse delinquente comete um homicídio, será que B, ele responderia pelo homicídio ocasionado pelo delinquente? Para essa teoria da equivalência das condições, responderia. Até mesmo o fabricante responderia. Se X adentra em uma farmácia, compra um medicamento para pressão, mesmo tomando esse medicamento, ele chega a infartar. Então, o óbito. Até o farmacêutico seria responsável pelo evento morte, uma vez que ele comprou certo medicamento daquele fabricante. Então, veja que essa teoria da equivalência das condições, ela não pode prosperar no nosso ordenamento jurídico. Ela não tem validade no nosso ordenamento jurídico. Por isso é que o artigo 403 do Código Civil, ele, então, vai de acordo com a teoria dos danos diretos e imediatos, também chamado de teoria da causalidade adequada. Então, vejamos nesse outro exemplo para que vocês percebam se conseguiram assimilar o conteúdo. A
em uma discussão com B, ele dá uma pancada no crânio de B. Sendo que essa pancada, para qualquer indivíduo, para qualquer cidadão, dentro de uma normalidade de saúde física, não ia nem ao menos lesionar esse indivíduo B. Contudo, esse indivíduo B, ele é portador de uma síndrome que os seus ossos são uns ossos mais frágeis e que qualquer esbarrão leva a uma fratura. Pois bem, diante dessa pancada, que foi muito leve, que foi muito tranquila, B, por ser portador, tá, dessa deficiência em relação aos seus ossos, dessa fraqueza em relação aos seus ossos, ele então tem um traumatismo craniano, é levado ao hospital e no hospital ele pega uma pneumonia e diante dessa pneumonia há o evento morte. Será que A responderia pelo evento morte, devendo então indenizar os familiares da vítima de B? Pois bem, pessoal, pela teoria da causalidade adequada dos danos diretos e imediatos, que vigora no nosso ordenamento jurídico através do artigo 403, A não responde. Por quê? Porque o evento morte, a causa única, própria, que levou à morte, não foi aquela pancada leve proporcionada por A, mas foi a pneumonia contraída dentro do hospital. Contudo, para aqueles que adotam e acreditam na teoria da equivalência das condições, ele responderia sim, porque é um conjunto de causas que sem essa causa devida, sem a qual a pancada não teria então que ser B hospitalizado e consequentemente contraído uma pneumonia que levou ao óbito, que levou à morte. Então, pessoal, essas são as duas teorias. Lembrando que o código, então, pelo artigo 403, adota a teoria da causalidade adequada, dos danos diretos e imediatos, tá? É a teoria mais adotada por doutrinas majoritárias, pelas melhores doutrinas, tá certo? E lembrando, então, que para que a gente tenha a aplicação da teoria subjetiva, bem como da teoria objetiva, não há que se falar em teoria subjetiva e objetiva se nós não tivermos o quê? A relação de causalidade entre a conduta do agente e o evento danoso. Tudo bem, pessoal? Bom, eu ia entrar em dano, mas eu vou deixar para falar sobre dano em um próximo vídeo. Como eu tenho um tempinho, então, eu vou aproveitar e vou falar sobre o abuso de direito, tá? O abuso de direito, ele tá lá no artigo 187 do Código Civil. E o que o artigo 187 dispõe sobre o abuso de direito? Comete abuso de direito aquele que, de forma manifesta, exceder os limites legais impostos pelos fins econômicos, sociais, pelos costumes, pela boa-fé. Então, para Cristiano Sobral, o que acontece com o abuso do direito? O abuso do direito, ele não seria um ilícito. Ele nasce, a sua origem é lícita, mas a partir do momento que se desvia, a partir do momento que excede esses limites de fins econômicos, sociais, bons costumes e boa-fé, trazido pela doutrina, trazido pelo Código Civil, a sua finalidade, então, se tornou ilícita, porque ele excedeu, ele desviou dessa finalidade. Então, portanto, para Cristiano Sobral, tá? O que acontece? O abuso de direito em sua origem é lícito, tem uma licitude e ele vai transformando a sua finalidade em ilícita a partir do momento que há esses limites que foram impostos pela lei, eles são excedidos de forma manifesta pelo agente, tá? Então, na verdade, alguns doutrinadores também colocam que como sua finalidade chega ao ilícito, seria um ilícito sem culpa, porque em momento nenhum o agente, ao iniciar o ato, ele tinha culpa. O agente, em momento nenhum, ao início de sua conduta, ele queria agir com negligência, com imprudência ou com imperícia, ou que ele queria violar uma lei.
mas excedendo os limites da lei, excedendo os limites dos costumes, excedendo os limites da boa-fé, excedendo os limites impostos pelos fins econômicos e sociais, o ato se transforma em ilícito. E aí comete abuso de direito. E aí deverá indenizar. Por exemplo, então, uma instituição avaliada pelo MEC, sendo que essa instituição ela vai ter que fechar as portas diante das avaliações obtidas pelo MEC. Bom, a instituição ela pode fechar suas portas, né? Não tem problema algum. Mas, para que isso ocorra, os alunos têm que ser comunicados de forma prematura, de forma eficiente, para que eles possam pedir em tempo hábil transferência para as outras unidades escolares. Então, aquela instituição que fecha as portas sem comunicar aos alunos, fazendo que os alunos, de forma abrupta, vão arranjar uma outra espécie, uma outra universidade, uma outra faculdade, uma outra entidade escolar, para que eles possam continuar estudando, comete abuso de direito. Nós temos um enunciado da Jornada de Direito Civil que expõe também que todas as vezes, por exemplo, que nós temos uma renovação de um contrato de seguro, de saúde, em que esse contrato de seguro, esse contrato de saúde, ele excede esses limites de boa-fé, ele comete abuso de direito. Então, o abuso de direito, ele vai ser, sim, indenizável. E aí, pessoal, o abuso de direito, ele adentra dentro da teoria subjetiva ou ele adentra dentro da teoria objetiva? Nós temos enunciados também da Jornada de Direito Civil que coloca o abuso de direito dentro do critério objetivo. Então, independentemente da comprovação de culpa, tá? Aquele que agiu de forma comissiva ou de forma omissiva, excedendo os limites impostos pelos fins econômicos, sociais, boa-fé e costumes, e que ocasionar dano, ele vai responder. Então, o critério objetivo independe de culpa. Por isso que vários doutrinadores colocam que o abuso de direito é um ilícito sem culpa. Tudo bem? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês de estudos. Fiquem de olho nas nossas dicas, fiquem de olho nos nossos vídeos e, por favor, não esqueçam de fazer pelo menos 30 minutos de leitura diária. Um super beijo para vocês. Até o próximo vídeo.